decidido ou decidida. Quem nos inspira na reflexão dessa noite é uma jovem, Ruth é o seu nome, e a decisão dela iria interferir no plano de salvação da humanidade em Cristo Jesus. Já dizendo o final da história, Ruth haveria de ser a bisavó do rei Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. E da descendência de Davi nasceria o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas até chegar lá, vamos conhecer um pouco dessa mulher que tomou uma decisão tão importante. Às vezes nos falta exatamente essa mesma garra e força de Ruth ao tomar essa decisão. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Ruth, livro de Ruth. Lerei, meus irmãos, desde o verso 6. Lerei desde o verso 8, Ruth, capítulo 1, verso 8 em diante. História conhecida que vale a pena ser lembrada. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenham ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses, também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Oremos. Pai, continua a nos falar agora mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O livro de Ruth é um livro de tragédias. O primeiro capítulo em especial, morre quase todo mundo. A família era Noemi e Elimeleque, tinham 2 filhos, saíram de Belém, a terra de Israel, para a região de Moabe, porque havia fome em toda a terra. E eu quero lembrar que naquela época as fomes eram comuns, os ciclos de chuva muito instáveis, a terra desértica e tantas outras situações complicadas. Havia uma certa migração ali mesmo entre as regiões por causa da fome. E quando eu falo de fome, eu falo comer de 2 em 2 dias, não ter uma proteína durante uma semana ou passar muitas necessidades. Bem,
foram para a terra de Moabe. Lá, os 2 filhos se casaram, um com Orfa e outro com Ruth. Bem, e então Elimeleque morreu. 10 anos depois, os 2 filhos de Noemi morreram também. Mas, meus irmãos, é que quando a gente olha para aquela época e naquele contexto, ser viúva naquele tempo não era fácil. E estavam lá 3 mulheres, numa sociedade patriarcal complexa e complicada, num período de fome e que precisava de trabalho braçal para plantar e comer, ou cuidar de animais. O que fazer? Noemi, então, toma uma decisão: volto para minha terra. E chegou para suas 2 filhas e disse o seguinte, para as 2 noras, e diz o seguinte: olha, voltem para a casa dos seus pais, aqui não tem mais jeito. Na realidade, meus irmãos, ali Noemi já havia colecionado um bom número de tragédias, e ela estava profundamente amarga com tudo o que estava acontecendo. Mais adiante, ela própria vai dizer para chamarem ela de amarga, porque ela estava sofrendo. Insisto, a impressão que temos é que Noemi tomou uma estrada para lugar nenhum, porque foi para Moabe para melhorar de vida e piorou, e agora voltava. Que situação! Bem, Orfa, uma de suas noras, toma a decisão lógica, pensada, racional e equilibrada: vai embora. Se despede com carinho e dá tchau para sua sogra. Ruth, por outro lado, tomou uma atitude bem diferente da de Orfa. Atitude inesperada para todo mundo que estava ali, inesperada para Noemi, inclusive, a sua sogra. Sabe por quê? Porque ela voltaria para Belém sem eira e nem beira, sem nada, absolutamente nada. E agora Ruth estava decidida. E o texto que encontramos aqui, meus irmãos, é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. É repetido em muitos lares, muitas vezes usado em casamento, e feito do compromisso dessa mulher com a sua sogra. Compromisso tão real, e poucas pessoas foram tão decididas na vida quanto Ruth. E vamos entender como isso aconteceu. Em primeiro, precisamos entender que ela tomou uma decisão diante de um futuro incerto. Eu sei que às vezes a gente gosta de tudo direitinho, listado, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, como será, como não será. É interessante como a previsão do tempo hoje diz assim: às 3 da tarde vai chover. E tem acertado cada vez mais. Vou defender a minha classe de meteorologistas. Cada vez mais há uma certa previsibilidade. Quando a gente ouve falar de mercado financeiro, uma frase que eu tenho ouvido muito é que precisa de previsibilidade. Bem, Ruth não a tinha. Nada. Quando voltasse para Belém, será que perguntariam para Noemi: faltou fé? Onde você errou? Onde está o seu Deus? Mas eu quero lembrar que o livro de Ruth é um livro de crises, mas também é um livro de como você passar pelas crises e continuar vivo. E é isso que nos traz a palavra de Deus. Antes de falar de Ruth, nesse ponto, vamos falar de Noemi. Essa passou por maus bocados. Essa sofreu, passou fome, passou luto. Noemi perdeu a sua terra que havia deixado em Belém, as suas amigas e o seu convívio, a sua família. Foi mais adiante e perdeu o seu marido. Depois perdeu os seus filhos. Não tinha netos. O conjunto de tragédias na vida de Noemi, meus irmãos, era para nós sentarmos do lado dela e chorarmos juntos.
Parece que algumas pessoas também colecionam tantas tragédias assim. Ela podia ser chamada de amarga porque ela estava amarga, e com razão, com muita razão. Mas dentro desse quadro terrível e da fome que assolou a terra, ela de repente volta para Belém. Antes foram 4, agora voltavam 2. E Ruth, esta decidida nora, que fez esse compromisso com Noemi, dá a impressão que Noemi, depois de ter ouvido aquilo, respirou fundo e seguiu o caminho, com Ruth seguindo seus passos. Diante de um futuro incerto, meus irmãos, é preciso lembrar que precisamos olhar para Deus, porque se olharmos para as circunstâncias, acredite, não vai dar certo. Aprendamos a olhar para Deus. Também permaneça firme. Fique tranquilo, pode piorar, mas fique certo que se Deus está no controle, nada, absolutamente nada que acontecer aqui neste tempo, neste lugar, poderá interferir nos planos do nosso Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se apegue à família. Ruth se apegou à nora. Era uma família de 2. Uma família fora dos padrões normais. Mas, meus irmãos, se apegue à família. E não desista. Ruth nunca desistiu. É interessante que Noemi desanimou, mas Ruth não. Continuou. Mas aí, meus irmãos, nós encontramos o que eu chamo de o inesperado plano de Deus. Isso acontece em nossas vidas, como vemos, meus irmãos, o inesperado plano de Deus. Já foi dito que Deus olha de cima, Ele olha no meio e Ele olha dentro de nós. De cima, porque Ele conhece o quadro geral, que muitas vezes não percebemos. No meio, porque Ele está ao nosso lado também e sabe o que está acontecendo. E dentro de nós, porque Ele sabe até onde podemos suportar, resistir e aguentar quem somos e o que estamos prontos para fazer. Aprove ao Senhor, no meio daquela grande crise, buscar numa terra distante uma mulher tão decidida, tão apta a passar necessidades e provações e situações, enfrentar novas terras, enfrentar o preconceito por ser estrangeira. Aprove o Senhor pegar essa mulher tão firme e torná-la parte do plano de salvação. Ruth, bisavó de Davi. Uma das maravilhas de Deus é usar pessoas que se colocam em suas mãos. E isso, meus irmãos, é extraordinário. Sabe por quê? Porque quando a gente vê nesse mundo de hoje, onde tanta gente quer ser tão conhecido, tão famoso, tão isso, tão aquilo outro, onde a gente encontra influencers de 13 anos, falando um monte de bobagem por aí, como se fosse experiência, quando encontramos pessoas se deixando tomar decisões por motivos vãos, ou reclamando porque simplesmente cortaram o dedo com uma folha de papel. Em circunstâncias como essas, nós lembramos que Deus usa pessoas comprometidas com Ele para enfrentar o que for preciso para a glória do nosso Deus. E Deus continua fazendo isso. Ruth, meus irmãos, era comprometida com a eternidade. E é isso que talvez a gente precise mudar, porque nós não nos comprometemos apenas com uma pessoa, como ter palavra, e o crente deve ter palavra. Deve ser o nosso dizer sim, sim, não, não. Mas diante de Deus o nosso compromisso é ainda maior, é eterno, é contínuo. Aquela terra
que Ruth voltaria não era a dela. O sotaque era diferente, a comida era diferente, o povo era diferente. Perceba que quando Noemi volta para sua terra, as pessoas em volta vão dizer assim, Noemi e tudo mais, de contar a história de Noemi, mas perceba que elas nem citam Ruth. Olha que interessante no texto, porque ela era estrangeira e muitas vezes havia um certo preconceito. Ela continuou, nada ali favorecia Ruth, mas, meus irmãos, o compromisso de Ruth fez toda a diferença. Ela estava comprometida de corpo e alma. Isso significa deixar tudo e seguir. Comprometido de corpo e alma. Jesus Cristo sempre nos pede exatamente isso. Ninguém que tenha posto a mão no arado deve olhar para trás. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E tantos outros, comprometidos de corpo e alma, comprometidos para o bem e para o mal, porque ela estava pronta para as dificuldades, porque tem gente que parece que só se compromete com Deus se for abençoado materialmente e com bênçãos. Que tolice! Jó sabia muito bem isso. É o mesmo pensamento de Jó, foi o de Ruth. Porque Jó, quando perdeu tudo, disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus o deu e Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ruth estava comprometida com o bem e, se preciso, com o mal que ela sofresse. É interessante que em casamento também o fazemos, essa pergunta. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza ou na riqueza. Um amigo pastor que ele falava que, não sei porque que o pastor falou isso para ele, porque era só da pobreza e na pobreza mesmo. Mas esse compromisso do casamento não são palavras repetidas a esmo. É porque quem é casado sabe das lutas que tem. Ruth estava comprometida, debaixo da direção de Deus. Meus irmãos, só quando entendemos que Deus está no controle, é que nós podemos afirmar, como ela disse aqui: o teu Deus será o meu Deus. E era uma terra de muitos deuses, mas ela estava comprometida com o Senhor dos Exércitos. Ela estava debaixo da direção de Deus. E isso depois a gente vai notar como Deus vai conduzir Ruth, e Ruth vai encontrar com Boaz, e Boaz vai ser o remidor de Ruth, e depois vão se casar e ter uma família extraordinária. E então terão um filho chamado Obed, que terá um filho chamado Jessé, que terão filhos, e o mais novo deles será Davi, rei de Israel. Comprometida, não esperando nada em troca, Ruth foi com Noemi por amor, porque Noemi tinha literalmente a roupa do corpo. E ela foi, sem esperar nada em troca, foi simplesmente por amor. E naquela pequena cidade de Belém, para onde elas voltariam e nasceria Davi, Belém sempre foi um vilarejo, pequenininha. Naquele tempo, então, a nossa tradicional currutela. Mas ali em Belém nasceria o rei Davi. E anos depois, naquele mesmo lugar que Ruth, comprometida com Noemi, chegou, e descendente da família de Ruth, nasceria o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, quando eu olho para o compromisso de Ruth, eu olho também para a nossa salvação. Eu olho para ver como Deus usou a história de pessoas comprometidas e ousadas, que passaram por tribulações, mas permaneceram firmes, para trazer salvação a todo aquele que crê. Quando eu olho para Ruth,
e o que ela disse. Eu posso olhar para Jesus, que comprometido com cada um de nós, subiu numa cruz e morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus e voltará com grande poder e glória. E isso, em parte, por causa dessa jovem mulher decidida. Você também precisa se decidir. Não dá para ficar andando entre o mundo e a igreja, entre uma vida longe de Deus e uma vida próxima do Senhor. Isso é impossível de estar junto, porque uma decisão de vida sempre vai mudar a vida do decidido. Por isso, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Por isso, se você já crê, comprometa-se com Ele, porque Deus quer te usar de uma forma extraordinária, como fez com Ruth e pode fazer com você. E para isso, basta saber em quem você tem crido. Vamos ficar de pé e vamos cantar.